Nessa quarta-feira, o advogado de Lula no processo da Lava Jato, Cristiano Zanin, foi aprovado no Senado para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, ele participou de uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o nosso correspondente em Brasília, Igor Damasceno, vai detalhar como esse processo aconteceu agora para a gente ao vivo. Como é que chegou o placar dessa plenária? É uma surpresa? A gente viu que foi uma grande maioria que votou a favor do Zanin. Uma vitória folgada, né, Alex? Boa noite a você, ao Dante, também a todos que nos acompanham, mas não pegou muita gente de surpresa, não. Desde ontem, os bastidores aqui no Senado Federal, os parlamentares já estavam aí prevendo uma votação acima de 50 votos. A decisão do plenário do Senado Federal, onde eu falo ao vivo, veio no início da noite de hoje. Eram precisos pelo menos 41 votos favoráveis para a admissibilidade de Cristiano Zanin na vaga deixada pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Só que ele recebeu ao todo 58 votos favoráveis. Então, uma votação folgada favorável a Cristiano Zanin. Não houve nenhuma abstenção e 18 senadores votaram contra essa indicação do presidente Lula. Logo depois que o painel do Senado Federal divulgou o placar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que iria comunicar ao presidente da República sobre a decisão do Senado Federal. Isso para que o presidente da República formalize a decisão do Senado no Diário Oficial da União. A previsão é que a posse, a nomeação de Cristiano Zanin venha em agosto. Ele passou o dia todo aqui no Senado Federal, isso por causa da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Foram quase 8 horas de sabatina e a maioria das perguntas foi relacionada à importância da imparcialidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Cristiano Zanin era advogado pessoal do presidente Lula. Só que ele também respondeu a temas polêmicos, como criminalização da homofobia e o combate à exploração sexual infantil. Logo no fim da tarde, o placar da CCJ indicava também uma vitória folgada. 21 votos favoráveis e apenas 5 contrários. Apesar da votação ser secreta, alguns parlamentares fizeram questão de divulgar como votariam ali mesmo na sabatina. Flávio Bolsonaro e Magno Malta, por exemplo, disseram que não concordam com a indicação de Zanin, porque ele é amigo pessoal do presidente Lula. E olha, a movimentação foi intensa durante todo o dia aqui no Congresso Nacional, justamente por causa da votação da indicação. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Cristiano Zanin chegou ao Senado Federal pela garagem e foi direto para o plenário da CCJ. Logo no início da sabatina, recebeu alfinetadas de alguns senadores. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter um ministro da Suprema Corte como amigo. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Aproveito para voltar a lamentar que esteja no freezer desde 2019, não de agora, uma PEC de minha autoria em que proponho o fim do direito monocrático do presidente da República escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, os dois parlamentares votaram pela admissibilidade de Cristiano Zanin, a vaga deixada pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski na Suprema Corte. Apesar da pressão dos parlamentares, o advogado de Lula se defendeu. Vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Aliás, uma das marcas da minha carreira, da minha atuação jurídica, foi exatamente a busca da imparcialidade nos julgamentos em que participei. Antes da sabatina, Zanin visitou o gabinete de 26 dos 27 senadores que fazem parte da CCJ. Só não visitou o gabinete de Sérgio Moro, com quem ficou frente a frente pela primeira vez na sabatina. Os dois são personagens centrais na Operação Lava Jato.
Moro foi o juiz que condenou o presidente Lula. Zanin, o advogado que o livrou da prisão. Apesar dessa história, Moro disse que iria fazer uma análise técnica. Eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse trecho. Esse livro acho que foi escrito já faz algum tempo. E se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um conselho de imprensa. O Supremo Tribunal Federal, no seu entendimento atual, é no sentido, e a meu ver é absolutamente acertado, de que o foro privilegiado se restringe ao ato praticado no exercício da função que confere o foro privilegiado. Ou seja, um ato praticado antes não estaria abrangido por esse privilégio e seria julgado pelas instâncias inferiores. Então eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo. Enquanto Cristiano Zanin respondia aos questionamentos na CCJ, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitava um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, aqui no Congresso Nacional. O ex-presidente disse que a visita foi para tratar de questões relacionadas ao julgamento de amanhã no Tribunal Superior Eleitoral, que pode decidir pela inelegibilidade dele. Bolsonaro evitou falar a respeito da indicação de Zanin ao STF. Não faça esse juízo de valor. A indicação é privativa do presidente. Bom, e logo depois da divulgação da decisão do Senado Federal, os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e também Luiz Roberto Barroso, emitiram notas parabenizando Zanin pela indicação. Alexandre de Moraes disse ainda que foi merecida essa vitória dele aqui no Congresso Nacional. Zanin não ficou para acompanhar a votação no plenário. Ele foi até o STF, conversou com alguns ministros e depois voltou para casa. Não há previsão dele falar com a imprensa, pelo menos não por agora. Volto com vocês. Ok, Igor, obrigado pela sua participação ao vivo. Esse é um assunto que a gente vai continuar acompanhando, afinal de contas, é muito sensível a gente falar sobre Supremo Tribunal Federal em tempos de polarização política. Daqui a pouquinho o Igor Damasceno vai voltar com outras informações lá de Brasília, que tem muito a ver com isso. Só acrescentando, entre os ministros do Supremo hoje, é a terceira menor votação de um ministro quando ele chega ali à Suprema Corte. A gente teve o menos votado foi André Mendonça, que foi, na época, a campanha dele era ser o terrivelmente evangélico, ele acabou sendo o menos votado entre os membros da Corte hoje, depois Edson Fachin e agora Cristiano Zanin. Ele teve ali cerca de 75% dos votos, Não dá para contar somente a totalidade de votos, porque tem votos que vai mais senador para um, vai menos senador para outro. Ele teve, por exemplo, um voto a mais só, um voto a menos, aliás, um voto a mais, perdão, que Cássio Nunes Marques, mas Cássio Nunes Marques teve 8 votos contra a menos, Então a porcentagem de aprovação de Cássio Nunes Marques acaba sendo maior. Então Ele é o terceiro menos votado de todos os nomes lá do Congresso. Agora a gente vai aguardar do Supremo Tribunal, agora a gente aguarda para saber da nomeação. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.